Diante dos desafios de prover energia durante um período de crescimento, as opções de energias renováveis são a energia hidráulica, que aproveita a energia da massa de água para prover energia elétrica, energia eólica, que necessita da força dos ventos para poder produzir energia elétrica, é muito apropriada para o Nordeste do Brasil. Energia maremotriz, que aproveita a energia das marés para produzir energia elétrica. As mais conhecidas, que são a energia solar, que usa os painéis solares para conversão de energia solar em energia elétrica. A biomassa, que usa matéria vegetal e animal para produzir calor e de calor produzir energia elétrica. Diante do desafio de produzir energia, o desafio bom de produzir energia em época de crescimento, a FUMEC decidiu abrir a manhã de discussão sobre o papel da engenharia elétrica nas tecnologias usadas para aplicação em energias renováveis. Nós convidamos para fazer algumas palestras o professor Vigílio Schettino Faria, que vai falar sobre a arquitetura do sistema de conversão de energia eólica. O empreendedor Carlos Alberto Ferreira, que vai falar sobre implantação de microusinas para consumidores de até 10 mil kWh mês. O professor Newton Braga, nosso querido professor Newton Braga, vai falar sobre o futuro da eletrônica com as energias renováveis. E o professor Manuel Fiuza, prata da casa, considerações sobre fontes de energia renováveis na operação de sistemas elétricos. Bom, eu gostaria de desejar para todo mundo uma boa manhã de palestras. Eu vou começar introduzindo o professor Vigílio Schettino Faria. As palestras vão ter o formato de 20 minutos, com 10 minutos para perguntas. As perguntas podem ser feitas via chat. Eu queria agradecer também ao Cristiano, que está atrás de toda a programação daqui, ele está controlando a manhã para a gente e está fazendo o gerenciamento dela. Muito obrigado. Bom, o professor Vigílio Schettino Faria possui graduação em Engenharia Mecânica pela UFMG. Ele também é graduado em Engenharia Elétrica, ele tomou juízo. Tem mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais, engenheiro de equipamentos da Petrobras, da refinaria Gabriel Passos, e professor da FUMEC, e possui experiência em pesquisa na área de energias alternativas. Vigílio, muito obrigado pela sua participação, fique à vontade, a tela é sua. Eu vou desligar minha apresentação aqui, a tela vai ficar com você. Bom dia para todos. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem nesse momento difícil aí do mundo, né? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Universidade FUMEC por essa iniciativa, né? E também, né, o Núcleo de Engenharia Elétrica da FUMEC por estruturar esse evento de extensão aí, né? Foi bem oportuno essas palestras na área de energia, né? No momento em que o mundo aí tem esses impactos aí de emissão de gases de CO2 e outros gases de efeito estufa. Então, é importante mesmo eu trabalhando na Petrobras, a gente sabe da importância de diversificar a matriz energética. Então, dentro desse assunto, né, o papel da engenharia elétrica nas tecnologias usadas para aplicação, né, eu trouxe o tema arquiteturas de sistemas de conversão de energia eólica, conhecido também pela sigla SCEE, né? Não sei se todos sabem, mas a energia eólica ela vem assumindo um papel de grande relevância no Brasil, né, participando cada vez mais da matriz energética nacional, com protagonismo. Já foi feito diversos leilões aí de energia eólica e tem sido cada vez mais, tem tido cada vez mais penetração na diversificação da matriz energética brasileira e no mundo, né? Com isso também, o que acontece? Né? Um grande filão do mercado está surgindo aí para os engenheiros eletricistas também, né? Outras atividades também tem, mas os engenheiros eletricistas vão assumindo o papel de relevância dessa nova forma aí de produção de energia elétrica, nova entre aspas, porque ela já tem uma certa idade, mas comercialmente tem aí 20, 25 anos, né, de penetração. Então, os geradores para turbinas eólicas, né, os aerogeradores, são essencialmente de corrente alternada. Tá? São 3 categorias básicas, né, são geradores síncronos convencionais. Os geradores síncronos eles possuem, né, a mesma rotação do estator que o rotor, né, eles têm essa sincronia, eles são síncronos, são os convencionais. Os geradores síncronos a ímãs permanentes, né, onde o enrolamento rotórico ele é substituído por um ímã permanente, né? Com isso aí, não precisa de excitação em separado.
tá? E os geradores de indução, né, possuem aqui, não possuem a mesma velocidade, né, rotacional do eixo com a velocidade rotacional do estator, né? Tem um fatorzinho aí de escorregamento. Eles são divididos basicamente em duas grandes vertentes nessas arquiteturas. Você tem as arquiteturas com aerogeradores a velocidade constante, que são os percussores, né? São os primeiros foram com velocidade constante, e com o desenvolvimento de tecnologias, principalmente da eletrônica de potência, né, com os conversores estáticos, possibilitou também, né, os aerogeradores de a velocidade variável, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Né? Vou começar primeiro com, né, os primeiros, né, que são os aerogeradores de velocidade constante. E aí está algumas características básicas dele aí. Tá? É um gerador elétrico solidamente ligado à rede elétrica, né? É um sistema de comando e controle mais simples, operam com limitação de potência por stall, né? Esse stall, na verdade, ele é um sistema de controle, né, no qual o rotor é girado, né, de forma que as pás atinjam uma menor sustentação, possibilita também controle para ventos, né, mais baixos, tá? Essas três aí seriam, né, seriam ganhos aí, tá? De aproveitamento energético. Ele constitui a tecnologia precursora que dominou os mercados internacionais das últimas décadas até o século passado. Né? Ele opera com níveis de chaveamento de unidades de geradores e de banco de capacitores, né? Agrega mais essa parte eletrônica também, tá? E estão presentes em usinas ou sistemas de pequeno porte, tá? Usinas antigas, né? Ou de pequeno porte, né? Conforme como os precursores, né? Ficaram, né? São a parte antiga aí. Aí então, um gráfico, né? São de um sistema eólico, né? De aproveitamento. No eixo Y nós temos a potência, né, em megawatts, no eixo X nós temos a rotação em radianos por segundo. Tá? Esses aerogeradores, eles operam, né, conforme eu havia falado, com velocidade constante. O que acarreta isso? Perda de eficiência, né? Ela vai extrair uma menor potência do vento. Por quê? Ele, na hora que o vento atinge velocidades maiores, ele não consegue acompanhar. Ele fica, né, subjugado, vamos dizer assim, a uma velocidade fixa, e isso, né, propicia, né, uma perda de potencial energético grande, visto que na energia eólica, o fator mandatório de aproveitamento de energia é o vento. Né? Na equação lá, cheguei a colocar mais na equação, o vento é ao cubo. Tá? Como o vento ao cubo, quando você aproveita uma maior velocidade, você vai ter um aproveitamento, né, vamos dizer assim, ao cubo. Tá? Aí está uma estrutura básica aí, né, de um gerador de velocidade constante, né, então é um gerador na esquerda aí, depois vem a caixa de transmissão, né, um gerador de indução em gaiola de esquilo, depois um dispositivo de partida, um banco de capacitores para fazer correção de potência. E como é que funciona esse processo aí, tá? Primeiro, a máquina parte sem conexão com a rede acionada pela turbina eólica. Quando o sistema de supervisão da máquina identifica que a velocidade do vento local atingiu uma velocidade acima da de partida, por um período de tempo determinado, né, aí ocorre aí a partida dela. Quando o gerador atinge velocidade síncrona de 1.800 RPM, para uma máquina de 4 polos em rede de 60 Hz, que é o padrão, tá? O padrão aí, ó, máquina síncrona de 1.800 RPM, velocidade síncrona de 1.800 RPM, com máquina de 4 polos em 60 Hz. O gerador é conectado à rede pela operação do conversor de partida suave, tá? Para amortecer a partida da máquina, que limita a corrente inicial em cerca aí de uns 200%. Depois, quando o transitório de corrente se conclui, cerca de algumas centenas de milissegundos depois, a chave estática é curto-circuitada por uma chave eletromecânica. Não representei ela não, mas ocorre isso. Esse seria o terceiro passo, né? Vamos dizer assim, esse cadenciamento. Depois, logo após isso, é conectado o banco de capacitores para a correção do fator de potência. Depois a máquina evolui em potência em função do regime de vento local, né? Adequando o vento local, né? Estabilizando um vento
que está incidindo sobre as hélices. Depois, quando o sistema de supervisão identifica que a velocidade reduziu, né, abaixo do chamado vento mínimo, chamada velocidade cutoff, por um determinado período, a turbina é desconectada da rede elétrica. E em geradores que possuem duas unidades geradoras, né, um para baixas e outro para altas velocidades, a operação contempla o chaveamento das unidades geradoras e dos bancos de capacitores equivalentes. Tá? Então, uma questão que domina essa tecnologia, o que seria? Grande número de chaveamento das unidades geradoras e dos bancos de capacitores. Tá? Então, a presença, né, vocês veem que a presença aqui, a presença até expressiva da eletrônica de potência, mas não tanto como vamos ver para frente aí nos de velocidade variável, tá? E esse aí é um gerador de velocidade constante, ele é parcialmente variável, tá? Qual que é a diferença desse aí em relação ao outro? Aqui, lá, era gaiola de esquilo, o gerador de indução. Aqui é com rotor bobinado, que possui as suas escovas, né? Que permitem, né, que se faça aí uma variação de resistência interna, possibilitando pequenas variações de velocidade, tá? Não é como o motor com velocidade variável, mas possui aí, né, uma pequena variação de velocidades aí, tá? Você vê que tem essa ligação do chopper aí, uma resistência variável em paralelo com ele, tá? Fabricantes desse aí, principalmente tem a Zuslon, lá da Índia. Como é que seria aí, né? O processo de inicialização é muito semelhante ao do gerador com gaiola de esquilo, tá? Esse aqui com rotor bobinado. Mas qual seria a função da resistência variável, né, do motor? O objetivo dela é reduzir os estresses mecânicos, né, que a máquina que opera a velocidade constante fica sujeito, né? Porque a inclusão de resistores no rotor permite o aumento do escorregamento da máquina e, portanto, uma maior variação de velocidade, né? Essa variação aí fica aí mais ou menos uns 10% da velocidade síncrona dela, né? O que acarreta isso? Amortecimento de transitórios no torque mecânico, tá? O chaveamento eletrônico de resistores é muito mais eficaz, nesse caso aí, e permite o uso de resistores rotativos, né? Eliminando a presença de escova e anéis que normalmente existem nesse tipo de máquina, né? Com a inclusão aí do chopper, tá? Bom, então essas aí seriam as arquiteturas aplicáveis aí à velocidade constante, tá? Conforme eu havia dito, são velocidades mais antigas, né? São turbinas mais antigas. Hoje o que se tem aí são aerogeradores a velocidade variável, né? Ele vai gerar normalmente mais de 5% de energia, que é a tecnologia de velocidade constante. Isso, 5%, né, sobre um grande potencial mundial, é algo de fato expressivo. Tá? Vai minimizar problemas de qualidade da energia, né, mas ainda tem algumas coisas a serem superadas. Essa eliminação da qualidade, principal fator da inserção do conversor estático, tá? Que além de possibilitar a variação de velocidade, ele diminui a flutuação de tensão. Possibilita também a redução sensível dos estresses sobre o sistema mecânico, redução de ruído audível, né, quando em algumas delas, não todas, vai reduzir esse ruído audível, porque a principal fonte de ruído dessas máquinas é a caixa de transmissão. Tá? Algumas arquiteturas com velocidade variável não possuem a caixa de transmissão. Isso aí, de fato, né, vai ter uma redução de ruído bem substancial. E tem tecnologias que dominam o mercado, né, com diversas arquiteturas. Eu trouxe para vocês aqui para frente, vocês vão ver 4, mas tem mais. Essas 4 são as mais utilizadas aí, tá? Outras características aí são um gerador elétrico ligado à rede elétrica por conversores estáticos, né, que vai possibilitar aí uma aplicação da eletrônica de potência, vai possibilitar a variação da velocidade e o controle de flutuação de tensão. Sistema de controle mais complexo, com várias funções, né? A eletrônica de potência, de fato, a eletrônica embarcada aqui, a presença dela é forte e maciça. Opera com limitação de potência devido a controle de passos. Esse controle de passos é um sistema de controle ativo que necessita de um sinal lá no gerador de potência, né? Então, sempre que a potência nominal for ultrapassada,
as pás do rotor será girada em torno do eixo longitudinal, mudando o ângulo de passo. Tá? Tem a ver com estabilidade de geração de energia da máquina. Constitui uma tecnologia moderna que domina mercados internacionais atualmente, muita integração de eletrônico de potência no sistema de conversão e opera suavemente nas redes, acompanhando as variações de velocidade de vento e maximizando o aproveitamento energético. Né? Então, aqui você vê que aqui a velocidade, né, do vento, né, a velocidade de rotação vai acompanhar sempre a velocidade máxima, né, que possibilita o vento. Tá? Você vê que, né, o CP max, esse CP é o coeficiente de performance da turbina, né, ele é um indicador de performance, ele é máximo aí em todos os ventos. Né? Então, maximizar a energia gerada, colocando o rotor eólico para trabalhar nos pontos de potência máxima. Essa aí é a função aí do conversor, né, estático. É necessária a presença aí do nosso amigo conversor estático. Então, esse gráfico aqui é só para mostrar que a operação, a velocidade variável, né, a velocidade do vento vai variando e a potência ativa e reativa vai variando junto. Tá? Então, CP máximo sempre aí nos aerogeradores de velocidade variável. E a primeira aí, arquitetura aí de sistema de conversão de energia elétrica a velocidade variável, né, seria o aerogerador de indução duplamente alimentado. Tá? Ele é conhecido com a sigla aí DFIG, tá? DFIG vem lá do inglês, tá? Então, você vê que também tem a caixa de transmissão, né? É um gerador de indução com rotor bobinado, porém aí, né, acoplado aí ao rotor dele, você tem aí o conversor back-to-back, tá? E um filtro aí para fazer as atenuações de harmônicas de alta frequência, está aí, no caso, em paralelo, tá? Então, as tecnologias mais comercializadas, né? Baixa potência do conversor, essa conversor consome aí cerca aí de uns 300 kW, mais ou menos, tá? Conduz o rotor aí a um preço extremamente competitivo. Esse aqui, né, ainda há o uso da caixa de multiplicação e anéis de escovas no rotor, né, o que aumenta o custo de operação e manutenção, né, aí é um fator contra aí essa tecnologia. Fabricantes principais aí é GE, Estados Unidos, Gamesa da Espanha, United Power da China e ABB, né, são os principais fabricantes aí dessa tecnologia. Depois aí nós temos aí um gerador de gaiola de indução, só que aí nós temos aí um gerador de indução de gaiola com conversor pleno, né? Ele é a tecnologia gêmea, né? De acionamentos elétricos industriais, não tá, mas em paralelo está em linha aí com todo o sistema elétrico, né? Maior potência do conversor, pois flui potência ativa e reativa para isso, né? E você chega aí na faixa aí de 1 megawatt para 1 megawatt, mais a parcela reativa ainda de consumo, né? Uso da caixa de multiplicação, né? Mas sem anéis de escovas, porque está em paralelo aí com o conversor back-to-back. Por isso aí, por o fato de não ter esses anéis nem escovas, você tem um menor custo de operação e manutenção. O fabricante dessa tecnologia, né, é a série Siemens da Alemanha. Depois nós temos o aerogerador síncrono com excitação elétrica, tá? É um rotor aí que vai ter um alto número de polos, tá? Ele tem a tecnologia tradicional, estando no mercado aí há mais de 2 décadas, né? Não possui caixa de multiplicação de velocidades, pois o gerador síncrono com estação elétrica de baixa frequência ele vai ter um alto número de polos, tá? Então aí ele vai fazer esse conversor de excitação aí diretamente no rotor, né, na parte rotacional da máquina, tá? Conversor para excitação, eliminando aí os anéis. Fabricantes principais, você tem a Enercon, da Alemanha, e a Open, né, do Brasil. A Open também é da Alemanha também, tá? E, finalmente, aí os aerogeradores de 5 na linha permanente, que são os mais caros aí que os DFIGs, tá? Os DFIGs é a tendência, tá? Só recapitulando aqui, a tendência mundial, né? É essa arquitetura aqui, tá? Ele converge aí para um melhor custo-benefício no geral aí, tá? E esse aqui, né, que é um gerador 5 na ímãs permanentes, ele vai ter um custo maior, porque a tecnologia é um pouquinho mais
robusta, vamos dizer assim, né? Tecnologia inovadora e com um grande número de fabricantes já. Você, né, não existem perdas no enrolamento do rotor, porque aí, no caso, é um meio permanente, e eletroenzimas ficam ao redor, tá? Então, não tem essa perda, aquela perda IR2 aí, não tem, né? Da Dinamarca, Mingyang da China, Vences da Alemanha e a IMPSA do Brasil também, né, juntamente com a ABB. Então, você tem alguns maiores, né, fabricantes de geradores no mundo, né, isso aí é um pouco antigo, mas, né, a tecnologia, fornecimento vem acompanhando, não deve algo muito diferente não, tá? Então, você tem os DFIGs, né, SPM aí, é tecnologia ainda permanente, tá? Dominando aí são os DFIGs aí mesmo, tá? E aí, os maiores fabricantes mundiais aí, desde 2015, nós temos aí, né, a China, né, com a Goodwine, 12,5% do mercado é dela, Vestas da Dinamarca, você tem aí cerca de 12%, né, a GE, Wine dos Estados Unidos, 9,5%, Siemens depois com 8%, e as outras aí, Gamesa, Enercon, Night Power, Mingyang, Envision e a outra fabricante CSIC da China, né, com os outros 31,4% do mercado. No Brasil, né, quem domina aqui é a Siemens, tá? Depois você tem a Ciona, depois a GE, depois Novel, Gamesa, Alstom, IMPSA, Vestas, e a Suzlon da China e a Enercon, tá? Bom, pessoal, o que eu queria, né, passar para vocês isso aí, essas diversas arquiteturas existentes aí, né, no mercado global, tá? Então, assim, cada vez mais tem investimentos pesados, principalmente no mercado europeu, para energia eólica, né? A Alemanha já está com mais de 55% do mercado dela, da matriz energética dela, já é energia alternativa, energia eólica lá é fortíssima, assim como na Inglaterra, França e nos Países Baixos, na Europa como um todo, investe muito em pesquisa. Essas diversas arquiteturas foram propiciadas por pesquisas e desenvolvimento desses principais fabricantes mundiais em parceria com universidades. Tá? Eu falo muito com meus alunos que fazer pesquisa também é uma opção, tá? E quem gosta é muito interessante pesquisar, principalmente aí, ó, essa parte de eletrônica de potência embarcada, que está ganhando cada vez mais vulto aí dentro da energia eólica, e, né, gostaria de agradecer o convite aí do Marco para fazer essa palestra aí. Estou aberto a dúvidas, se eu não souber de bate-pronto, prometo que eu pego o contato e, o mais brevemente possível, consigo responder. Muito obrigado a todos aí. Muito bom, Virgílio. Me parece que o Marco, a conexão dele caiu. Ah, voltou. Tá voltando. Voltou. Áudio tá cortado, Marco. Posso falar? Pode. Não tem nenhuma pergunta de alunos até o momento. Eu tenho uma pergunta para o Virgílio, com relação à capacidade que pode ser instalada no Brasil de aerogeradores, já que, até onde eu sei, a maior fonte de energia eólica no Brasil pode ser colocada no Nordeste. Qual a capacidade a ser instalada e com que isso gera de problemas para as linhas de transmissão, já que o consumo não está exatamente no lugar onde ela é gerada, né? Chegou uma pergunta aqui também, depois eu faço a outra. O número certo, Marco, da potência disponível, vamos dizer assim, potência mapeada aí pelas instituições, eu não tenho de bate-pronto, não. Mas no Nordeste, de fato, é a principal potência dele. Nordeste, pelo interior, no Rio Grande do Sul também possuímos alguma
algum potencial relativo, também já tem no norte do estado do Rio também tem algumas instalações já feitas, né? E os leilões da ANEEL para linha de transmissão também vem acompanhando essa mudança aí, né, do foco da transmissão, né? Se eu tenho, preciso de fazer essa transmissão, gerar e transmitir, né, para os centros consumidores para fazer aproveitamento dessa energia. Então, os leilões da ANEEL são cadenciados de forma que isso se propicie, porque o investidor também não quer alocar o capital todo, né, o capital que ele dispõe para fazer esse investimento, no local onde não vai ter linha de transmissão. Né? Nós estamos falando aí de um dinheiro considerável, né? E ainda o retorno no Brasil ainda, ele não se não tiver um incentivo, né, um subsídio do governo, o retorno não é viável ainda. Ele só se torna viável na medida em que o governo faz algumas isenções de impostos que favorecem a implantação, por enquanto, disso aí, até difundir de forma maciça. Mas eu levanto esse potencial, te passo, aí tranquilo. Eu tenho isso aqui comigo, só não sei procurar agora. Não, tá tranquilo, obrigado. Virgílio, chegou a pergunta aqui do Vinícius Dutra, diz que, né, bom dia a todos. Por que o Brasil não produz, já que nossa energia é cara e temos um litoral gigantesco? Também cita em relação ao uso de equipamentos. Ô Vinícius, essa tecnologia aí, na verdade, ela está sendo consumida, produzida, né, de forma já maciça no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil. E o que acontece? No Brasil ainda, nós não temos, muitas vezes, linhas de transmissão em separado para isso, tá? Mas, à medida que for massificando no Brasil essa tecnologia, vai ser cada vez mais interessante e vai se tornar cada vez mais barata, né? O que impacta ainda muito investimento no Brasil é a condição do custo, tá? O custo ainda, de fato, é muito alto. Eu me lembro que eu fiz uma disciplina na pós-graduação da UFMG, onde o objetivo era determinar o custo de geração, contando tudo, até desde o aluguel do terreno até a geração, o custo de operação e manutenção das usinas. Chegamos num valor, na época, mais ou menos R$ 168 por megawatt-hora. E quem ganhou a licitação, né, quem deu o menor preço, na época, isso foi em 2018, foi com 80 e poucos reais. Ou seja, isso aí não cobre nem o custo de operação dele, se for considerar os custos, os impostos, famosos impostos dos brasileiros, né, a carga tributária pesada. O que o governo faz? Baixa a carga tributária em vários aspectos, permite importação de produtos, né, com muito deságio, e aí possibilita. Mas o Nordeste brasileiro já tem bastante projeto implantado, viu, Vinícius? Bastante mesmo. Eu queria complementar aqui, primeiro uma fala do Virgílio aí, falando da questão de custo de implantação das usinas, que já pega bem se sobrar para o empreendedor, além de construir a usina, fazer a linha de transmissão para chegar até um ponto do sistema, aí é completamente inviável. Então, realmente, a política de governo tem que ser, né, que haja, pelo menos, um investimento na linha de transmissão. Senão, o empreendedor vai embora e ainda mais capital internacional não aparece mesmo. E a segunda coisa que eu acho muito interessante é o uso aí dos geradores com motor de indução, né? Motor de indução sempre ficou, eu lembro quando eu estudei na UFMG, se falava muito, geração de energia elétrica é gerador 5, é sempre gerador 5. Por quê? Porque o motor de indução tem uma série de problemas, ele é tão complicado. O motor de indução, para funcionar como gerador, tem que ter anéis coletores, não tem grande vantagem, tem que ter rotor bobinado, tem que ter... vai puxar potência reativa da rede para poder entregar a ativa. E isso tudo meio que foi solucionado com a evolução da eletrodenipotência, né? Que faz a conversão e que controla o fator de potência via eletrônica, né? Então, eu acho isso bem bacana, essas energias, essas soluções, né, que estão sendo colocadas, que resolvem um monte de questões aí para trás, né? É só comentar. Só dando retorno aqui, o Vinícius agradece, e tem
Só que o comentário do Ícaro também, que eu creio que até que vocês responderam, mas só é passando a pergunta, que ele pergunta sobre a possibilidade de explorar mais isso no país, sendo que temos um campo para isso, e ele lembra no Nordeste, que em 2014 foi constatado um parque eólico parado, que tinha capacidade de geração de 1.286 megawatts. E o Vinícius também comenta aqui que o sogro mora em Amsterdã e lá o governo fornece energia gratuita nas ruas para carregar veículos elétricos, e ele paga 3 euros só para estacionar. Obrigado pelas perguntas. Eu agradeço agora, o nosso tempo está acabando agora. Eu queria agora agradecer muito o Virgílio, agradecer as perguntas. As próximas perguntas que não foram respondidas, elas vão ser respondidas depois por e-mail, tá ok? Bom, eu queria chamar agora para falar a palestra o professor Newton Braga. Eu vou pedir inverter, Carlos, a ordem com você. O professor Newton tem um compromisso, ok? Ok. A gente atrasou. Okay. O professor Newton ele vai falar sobre o futuro da eletrônica e das energias renováveis. Fazendo uma introdução do professor Newton, não precisa